fazer o inverso, né? Acabou explorando a intimidade da cidade, né? Da cidade, É uma coisa interessante isso. Agora, chama muita atenção nos seus livros, né? O senhor do lado esquerdo também se posiciona muito nesse sentido, que é a pesquisa, né? O trabalho de pesquisa. Você faz aqui uma pesquisa muito interessante sobre a evolução dos candomblés, É engraçado porque não chega a ser a rigor dos candomblés, mas dos processos de encantamentos e feitiçarias que vão se construindo ao longo da história do Rio de Janeiro. Agora, até que ponto essa pesquisa ela não se enfronha e não, de certa forma, atrapalha a trama? Quer dizer, como é que você dosa de certa forma, doma a pesquisa para que ela não se enrede demais na trama? Isso aí é um problema, né? Que a gente às vezes não tem não saberia dizer assim racionalmente como você consegue fazer, como eu consegui, se eu conseguir fazer, como eu consegui. É mais uma questão do bom senso mesmo, de você reler o seu texto à medida que você vai escrevendo e perceber se ele está num tom, se ele está adequado. É uma coisa muito da sensibilidade mesmo. Talvez não tenha uma explicação racional, né? Eu não possa dar, não consiga dar. Mas uma das coisas que é interessante em relação à pesquisa é que às vezes pode parecer que eu faço uma pesquisa muito sistemática em relação a um ou outro assunto, sim, às vezes é importante. Então, por exemplo, nesse livro eu tive que estudar o processo de como se desenvolveu, como se descobriu a análise das digitais. Então, esses livros, os livros que eu estudei, né? Porque a trama do livro se passa justamente no momento em que essas técnicas chegam no Brasil. Então eu precisava conhecer exatamente em que estágio estavam, né, como eram feitas exatamente essas análises naquele período. Então eu comprei livros para estudar. Então isso foi uma pesquisa, digamos assim, que eu fiz diretamente. As outras, eu costumo fazer, na verdade, é uma imersão, né? Eu faço muitas leituras de livros sobre a história, né? No caso do Rio de Janeiro, um livro sobre a história do Rio, história do Brasil, que você acaba, né, tem que fazer o cruzamento desses fatos todos, e livros que se passam na cidade, na época, para você pegar o sabor, digamos assim, o vestuário, né, para você reconhecer mais ou menos os lugares. A vantagem, né, de morar na mesma cidade em que você tematiza é fácil, porque você pode visitar. Eu visitei a Casa da Marquesa de Santos, eu visitei o Cemitério dos Ingleses. Tenho até vontade de comprar um jazigo perpétuo lá, porque é um lugar fascinante. Então você... O narrador já diz isso aqui no livro. Diz exatamente, diz isso. É porque o narrador sou eu mesmo, né? Então você tem, assim, é importante essa imersão nas leituras, né? Porque elas vão te dar essas referências auditivas, visuais, e você pode, de alguma forma, aproveitar aquilo para recriar. É claro que não com o rigor do historiador, né? A gente nunca vai conseguir isso, eu não tenho essa pretensão, mas ela pelo menos te dá uma espécie de clima do que houve ali, ou de como era a cidade naquele período, e você faz o leitor seu passear. Eu acho que é uma outra coisa que o romance possibilita. Você pode discutir uma ideia e ao mesmo tempo criar uma expectativa de trama de mistério, que é um prazer de ler. Ao mesmo tempo você recoloca uma pessoa num tempo histórico que ela, né, diretamente, sem que ela precise, por exemplo, fazer essas mesmas leituras. Quer dizer, então, isso aqui é o interessante da literatura, que você tem várias coisas, né, que acontecem no momento em que você lê um livro. Então, a pesquisa, às vezes, ela parece ser sistemática, mas em alguns pontos, mas em outros é só realmente essa imersão do universo, né, de você fazer uma recomposição através de outras leituras que você faz para poder chegar ao resultado final. Há um aspecto interessante no livro, que é a densidade dos personagens, né? Quer dizer, o Alcindo, o Baeta, a Irene, né, que é a esposa do Baeta, né? Guiomar, o médico austríaco, né? Quer dizer, esses personagens também, há um diálogo profundo entre eles, né? A personalidade de cada um, que acaba delineando também o que seria a personalidade da própria sociedade do Rio de Janeiro, então, que é uma coisa muito íntima entre o Alcindo malandro e o
a madame francesa que ele acaba seduzindo e tal, quer dizer, essa intimidade entre as classes menores e as classes mais abastadas da cidade, né? Quer dizer, como foi assim a conceituação desses personagens também, como é a criação desses personagens? Os personagens, justamente, eu tentei fazer, claro que isso é quase impossível você fazer um painel completo, a não ser naqueles grandes romances, né? De romances, os grandes tijolos, aqueles livros pesados, né? Então eu não tenho eu não gosto assim de escrever tanto, até porque eu sou mais conciso, né? Eu procuro ser mais conciso até nas cenas, na descrição das coisas. Mas eu procurei, digamos assim, pelo menos dentro desse universo em que o livro ia se passar, né, que era a casa das trocas, né, a clínica do médico, né, algumas personagens da sociedade da alta roda social, né, que frequentavam ali, e né, justamente para fundir esse Rio de Janeiro da elite com o Rio arcaico, né, do centro, né, os personagens ali. Então não poderia faltar a figura do feiticeiro, né? Não poderia faltar todo aquele ambiente, e que era efetivamente dividido assim. Você tinha as várias nações, né? E elas se dividiam, né? Cada uma com a sua forma religiosa, né? Então também, né, não existe um ritual afro-brasileiro, não existe uma religião afro-brasileira, existem várias vertentes e que conviveram próximas umas das outras, se influenciaram reciprocamente, mas você pode separar, né? E aí no livro a gente tem a separação de duas linhas, por exemplo, diversas de pensamento, de forma de trato. Então tem esse malandro do cais, você tem, por exemplo, os policiais, né? Que de certa forma também são pessoas que vieram desse mesmo meio popular, né? Então eles trazem também, né? Eles têm que combater uma coisa... que tem que combater a si próprios, né? Coisa que ele acredita, ele o tempo todo defende isso. Exatamente, Então ele tá vivendo um universo num choque, né, interno, porque ele representa o poder de uma classe dominante que tem que combater as outras, né, ou reprimir, mas ele pertence a essa, então ele se coloca numa posição sempre dúbia, né, difícil, né? Aliás, isso é uma coisa que acontece hoje também ainda, né? Então eu procurei retratar justamente para você ter essa visão, né? Visão ampla. Por exemplo, eu tive nos crimes que acontecem em séculos anteriores, eu coloquei uma comunidade de caiçaras, né? Desses pescadores de origem indígena que depois se integram, mais ou menos se integram à sociedade. Então eu coloquei no litoral uma comunidade, então existe um crime que acontece no seio desse grupo, né, que é um grupo semi-integrado, né? Então, quer dizer, né, você tem histórias do período, digamos assim, da proto-história do Rio de Janeiro, antes da fundação da cidade, em que se existia só aqui, era um porto de passagem, né? Então não havia realmente uma cidade e tal, mas existe uma população que habitava aqui, então você tem as histórias que acontecem, para dar esse panorama. Então você vai criando os personagens para tentar fazer esse painel, digamos assim, da história do Rio, né? Não é completo, né? Mas pelo menos pega